Queridos camaradas, estimados amigos, que grande verdade é esta que ecoa hoje aqui pelas ruas de Beja. Sim, a CDU avança com toda a confiança. Lembro-me de há 5 anos, em 2014, termos feito uma arruada mais ou menos parecida, passando mais ou menos uma ação de contacto, assim que passou mais ou menos por estes sítios, uma grande ação de contacto também, combativa, mobilizadora. Mas, camaradas, seríamos talvez metade dos que estão aqui hoje. O que mostra que a CDU está forte, está mobilizada e que avança sim e com muita confiança. Somos uma força de confiança e uma força que tem muita confiança no futuro deste país e no futuro desta região. Queria daqui dirigir uma saudação especial, por vosso intermédio, à população de Beja e, sobretudo, àqueles que não desistem de lutar por uma vida melhor. À população, aos utentes organizados na sua comissão, que têm lutado pela concretização do investimento na modernização e construção da segunda fase do Hospital de Beja. Indo ao encontro de uma resolução aprovada pela Assembleia da República, proposta pelo PCP, para que se concretize essa obra. Lutando pela mobilização de recursos que nos vão dizendo que não há e adiando investimentos como esse que são necessários na nossa saúde. Os mesmos que os despejam a esses recursos nos bancos privados ou então que os atribuem todos os anos 2 mil milhões só às parcerias público-privado. Uma saudação também aos trabalhadores da Câmara Municipal de Beja que lutam pelo direito a recuperar os 3 dias de férias que lhes foram roubados pelo governo PSD-CDS e que este executivo de maioria PS na Câmara Municipal ainda não lhes devolveu. Mas esses trabalhadores e essas populações em luta apontam-nos o caminho. É pela luta que lá vamos, pela luta e pelo reforço da intervenção das forças que integram a CDU. De resto, isso ficou claro ao longo destes últimos anos da vida nacional. Depois de um governo que nos queria convencer que era empobrecendo o povo que o país haveria de ficar melhor, um governo que no dia das eleições fazia a festa pensando que ia continuar mais 4 anos a levar por diante o seu programa de empobrecimento, com cortes nas pensões em pagamento, com revisão da Constituição, que ainda lhes foi impedindo uma ou outra vez de ir tão longe quanto queriam. Nesse momento decisivo, foi a CDU, pela voz do secretário-geral do PCP, a única força que se ergueu e disse: eles não ganharam, eles perderam e é possível afastá-los do governo e iniciar um caminho que defenda, reconquiste direitos e rendimentos para a população. Tivemos esse papel determinante. Não deu por mal emprego o seu voto quem votou na CDU. Foi o voto que se revelou verdadeiramente útil, podemos dizer, o mais útil dos votos. Ninguém se arrependeu. Como não se arrependeu quando foi possível todas e cada uma das conquistas ao longo destes últimos anos. Todas importantes, apesar de todas e no seu conjunto insuficientes face àquilo que é preciso, que é possível ainda avançarmos na melhoria das condições de vida do nosso povo e na resposta a problemas do país que não encontraram respostas nestes anos. Mostramos o caráter decisivo e determinante da intervenção da CDU. Também aconteceu a mesma coisa no Parlamento Europeu ao longo destes últimos 5 anos, onde demonstramos com a nossa intervenção que, ao contrário do que alguns às vezes nos querem convencer, não foram nem são todos iguais. Porque na hora de defender a produção nacional,
A agricultura nacional, a indústria, as pescas, a capacidade do país criar riqueza, as potencialidades, o aproveitamento das potencialidades do país. Quando foi necessário defender tudo isso, lá esteve a erguer-se a voz da CDU, mesmo que do outro lado, a aprovarem as propostas que prejudicaram os nossos setores produtivos, lá tenham estado a convergirem nas suas posições PS, PSD e CDS. Quando foi preciso defender os serviços públicos, a saúde, a educação, a segurança social, a proteção social, os transportes, a habitação, a cultura, quando foi preciso defender a mobilização de recursos para investir nestes serviços públicos, lá estiveram de um lado a CDU a erguer a sua voz em defesa da necessidade de canalizar os recursos para aquilo de que o país necessita, lá estiveram do outro PS, PSD e CDS a aprovarem a legislação, as determinações da União Europeia que impedem a mobilização de recursos para tudo isso onde eles hoje fazem falta às populações. Lá estiveram a aprovar as diretivas de liberalização dos nossos setores estratégicos que colocaram nas mãos do grande capital estrangeiro empresas e setores estratégicos que eram nossos, nacionais e que o país tem de recuperar, porque não é possível um país desenvolver-se sem ter o controlo sobre setores como a banca, a energia ou as telecomunicações. De resto, como tem em outros países, veja-se o caso da Alemanha, que agora aquilo que está a fazer é constituir um fundo para recuperar as posições do Estado nesses setores estratégicos. Ora, o que vale para a Alemanha não pode deixar de valer para países como Portugal. E os nossos setores estratégicos são para nós tão ou mais importantes quanto são os setores estratégicos da Alemanha para o Estado alemão. E se os nossos estão nas mãos do grande capital estrangeiro, de multinacionais estrangeiras, temos de os recuperar, temos de devolver ao país aquilo que é do país, que foi do país e tem de voltar a ser do país para poder funcionar em prol do bem comum, do benefício de todos, do nosso desenvolvimento económico, e não em prol da maximização dos lucros dos seus acionistas estrangeiros. Quando foi a hora no Parlamento Europeu de defender, o Tiago já aqui o disse também, de defender direitos básicos e essenciais, como o direito à água e o direito à água pública, lá tiveram de um lado os deputados eleitos pela CDU, os deputados do PCP, a dar eco à luta das populações, não apenas no nosso país, mas também noutros, a exigir a reversão da privatização da água onde ela avançou e a exigir que este setor fundamental seja mantido na esfera pública, lá tiveram do outro lado PS, PSD e CDS a aprovar as diretivas, como ainda recentemente aconteceu com uma diretiva sobre a água para abastecimento público, que faz o favor às grandes concessionárias privadas do setor da água, poupando-as das suas obrigações, carregando nas obrigações das entidades públicas e dificultando a vida a essas entidades públicas quando se trata de resgatar contratos de abastecimento de água, sempre que os privados demonstrem, como têm demonstrado em muitos sítios, não apenas no nosso país, mas por outros países fora, que aquilo que estão interessados é no negócio e que não se faz negócio com uma coisa tão séria quanto o nosso direito à água, ao abastecimento público de água em condições e garantia de qualidade para as populações. São exemplos que nos mostram que não foram nem são todos iguais. Podíamos dar outros, como os fundos da União Europeia. Quando foi preciso defender os fundos para Portugal, tivemos de um lado outros que aceitaram os cortes, tivemos e teremos os deputados da CDU que já afirmaram com toda a clareza que não aceitarão cortes nas verbas a receber por Portugal. Continuamos à espera da resposta dos outros, que adeiem antes das eleições e não depois o que pensam fazer se lá chegarem propostas que prevejam cortes nas verbas a receber por Portugal. Que digam também o que pensam fazer, por exemplo, na próxima reforma da política agrícola comum. Se vão continuar a votar favoravelmente políticas como a atual, que levaram ao encerramento de mais de 300 mil explorações agrícolas no nosso país, que levaram a que 700 mil hectares de superfície agrícola útil, terras, cultivos e pastagens, que podiam estar ainda com cultivos e pastagens e que deixaram de o estar, muitas delas agora pasto sim, mas só para os incêndios, matos,
para alimentar os incêndios, que digam se vão continuar a alimentar essas políticas agrícolas comuns, que pagam a produtores de alguns países 2, 3 e 4 vezes aquilo que pagam aos nossos produtores, ou se vão dar força às propostas da CDU para uma profunda modificação desta política agrícola que garanta a cada país o direito a produzir, que garanta a cada país o direito a aproveitar as suas potencialidades e que reinstitua instrumentos essenciais de defesa da nossa produção, como as cotas e os direitos de produção. Agora está nas mãos de cada um decidir. Está nas mãos de cada um decidir. Ou dar força aos que, com a sua ação, prejudicaram os interesses dos trabalhadores, do povo e do país, e diríamos, não fazem lá falta mais desses deputados, não fazem falta mais deputados de PS, PSD e CDS no Parlamento Europeu. De resto, é difícil dizer meia dúzia de coisas onde os três tenham votado de forma diferente no Parlamento Europeu, estiveram sempre juntos e alinhados em todas as votações mais decisivas e mais importantes, e agora está nas mãos de cada um decidir, dizia, ou dar força a esses, ou dar força àqueles que, como a CDU, seja cá, seja lá no Parlamento Europeu, põem à frente das imposições da União Europeia e de quem manda na União Europeia os interesses dos trabalhadores, do povo e do nosso país, a necessidade de responder aos problemas nacionais que ainda não encontraram resposta nestes últimos anos, as necessidades de melhorar, garantir as condições para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do nosso povo. Está nas mãos de cada um decidir. E até lá, até ao dia 26, o dia das decisões, há um papel determinante que cabe a todos e a cada um de vós. Que nenhuma conversa fique por fazer. Não é um trabalho apenas para os candidatos. É um trabalho para todos os que percebem a importância determinante que teve, tem e pode ter a CDU na vida nacional. Não deixar de fazer mais uma conversa com um vizinho, um conhecido, um familiar, um desconhecido, porque não também na rua, um camarada, um familiar, quem quer que seja, levar mais longe o papel determinante que a CDU teve no Parlamento Europeu e aqui no país, levar mais longe aquilo que está em causa com estas eleições. Não andamos aqui, o Tiago também já o afirmou, ao contrário de outros, não andamos aqui apenas quando há eleições. Estamos ao lado das populações, ao lado dos trabalhadores, em todas as lutas que travam, seja aquelas que já aqui referi, aqui no Conselho e no Distrito de Beja, sejam outras quando está em causa a defesa de serviços públicos essenciais. Não perguntamos a ninguém, quando vêm ter connosco, vítimas de alguma injustiça no seu trabalho ou em luta pelo seu direito à saúde, não perguntamos a ninguém em quem é que votaram nestas eleições para lutar ao seu lado. Mas é nosso dever, nesta altura, dizer-lhes que a força que nos derem nestas eleições será a força que eles próprios vão ter para travarmos todos os combates que vamos ter de travar para lá do dia 26. A força que derem à CDU será a força que vai pesar do seu lado para lutar por mais e melhores salários, pelo seu direito aos serviços públicos, para lutarmos por um país mais desenvolvido e soberano. Viva a CDU!